English Teacher e hoje nós vamos começar a nossa aula aprendendo um pouco sobre question words, que nada mais são do que aqueles pronomes interrogativos, ou seja, são os pronomes que a gente costuma utilizar durante uma frase interrogativa. Question words significam palavras relacionadas a perguntas, que a gente relaciona à pergunta. Então, vamos lá? A primeira question word que a gente vai aprender hoje é a palavra what, já conhecida da gente, por exemplo, na frase What's your name? Ou seja, qual é o seu nome? What vai ser utilizado sempre que a gente falar sobre, a gente vai utilizar o what sempre que a gente falar sobre assuntos gerais. Então, asking about something. Ou seja, toda vez que você for perguntar sobre alguma coisa geral, como é What's your name? What's your favorite color? Sempre que a gente for utilizar frases assim, a gente vai utilizar what. A nossa segunda question word é which. Which significa a mesma coisa que what. Ele vai significar também o que ou qual. Mas ele vai se dar sempre quando a gente tem uma choice, uma escolha. Por exemplo, what's your favorite color? Red or blue? Qual é a sua cor favorita? Vermelho ou azul? Eu estou dando uma opção de escolha a vocês. Então, sempre que vier a frase acompanhada de uma escolha, será sempre which. E sempre que não vier nenhuma, for só uma pergunta, por exemplo, what's your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Sempre que for uma pergunta genérica, será what. Sempre que houver uma choice, uma escolha, será which. A nossa terceira question word é where. E where vai ser referida a quando a gente for fazer uma pergunta sobre places, lugares ou locations. Por exemplo, where do you live? Onde você mora? Então, sempre vai ser relacionado a lugar. Nossa quarta question word é when. A gente vai utilizar when sempre que a gente falar sobre time, sobre tempo. Por exemplo, when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Eu estou querendo saber quando é o seu aniversário, então eu estou falando de tempo. Por exemplo, when do you go to shopping? Quando você vai ao shopping? Já a nossa quinta question word é why. E o why, ele vai ser sempre utilizado quando a gente tem uma reason, uma razão. O why nada mais é do que o nosso porquê. Só que aí eu tenho um adendo para falar a vocês. Why, enquanto no português a gente tem inúmeros porquês, no inglês a gente vai ter 2 porquês. Why será utilizado sempre que a gente for fazer uma pergunta. E because, que é a nossa segunda forma de porquê, vai vir sempre quando a gente falar em resposta. Então, a gente vai utilizar why quando for fazer uma pergunta e because quando a gente for responder alguma pergunta que tenha porquê. Eu fiz uma pequena demonstração aqui para vocês. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, why do you study English? Por que vocês estudam inglês? Vocês irão me responder, because I like it so much. Porque vocês gostam muito de inglês, não é mesmo? Então, vocês perceberam o quê? Aqui a gente tem a partícula why, porque eu estou perguntando a vocês. E aqui, because, que também significa porque, mas que vem como resposta. Because I like it so much. Porque eu gosto muito. A nossa próxima question word é who. E who significa quem. E a gente vai utilizar esse who sempre que a gente estiver se referindo a people, ou seja, a pessoas. Por exemplo, who is your best friend? Quem é a sua melhor amiga? Ou quem é o seu melhor amigo? Ou então, se eu perguntar, who is your father? Ou who is your mother? Quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? Sempre que a gente estiver se referindo a alguém, a uma terceira pessoa, a gente vai falar quem, que vai ser who.
última question words de hoje será a palavrinha how. E how vai significar como ou também pode significar quanto. Por exemplo, na nossa tão conhecida frase How old are you? Então, quantos anos você tem? Ou pode ser também How did you make that cake? Como você fez aquele bolo? Então, how ele tem muito a ver com manner, que é maneira. Então vai ser quanto custa, como é feito, como é realizado. Vai ser sempre esse tipo de frase que você vai encontrar a palavra how. Eu espero que vocês tenham compreendido todas as question words que a gente viu aqui hoje. Caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato pelos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. E eu vou deixar um exercíciozinho, vocês vão ver logo abaixo, sobre esse assunto. Qualquer dúvida, novamente, é só entrar em contato, porque não existe melhor meio da gente aprender que não seja por meio de exercício. A gente tem que pôr em prática o que a gente acabou de ver. Então, see you later e good luck no nosso exercício de hoje.